Boa noite aos amados irmãos e amigos, boa noite família IBB-VBM. É bom estarmos mais uma vez juntos, através desse canal, no nosso culto de oração. Hoje, quarta-feira, é o tempo que nós temos separado como igreja, para estarmos juntos orando, prestando um culto a Deus e também orando, entregando a Ele nossos pedidos, nossas necessidades e os nossos agradecimentos. Quero aqui já deixar o nosso agradecimento como igreja a todos vocês que estão nos acompanhando, além da nossa igreja, irmãos de outras igrejas também que estão nos acompanhando e demais amigos também que têm nos prestigiado. Você é sempre muito bem-vindo a participar conosco do nosso culto. Vamos nesse momento orar, clamando ao nosso Deus para que Ele nos dirija, nos abençoe e que Ele seja honrado e glorificado através também desse culto que vamos iniciar agora nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade e esse privilégio de chamá-lo de Pai. Obrigado porque como Pai amoroso, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos dirigido. O Senhor também é o nosso Deus, digno de receber honra, glória, louvor e adoração, Pai. Então nós queremos, neste momento, iniciar nosso culto, reconhecendo isso, Pai, que o Senhor é nosso Pai e o nosso Deus e o nosso Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, para prestarmos um culto a Ti e também para orarmos e também para estudarmos a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa se agradar do nosso culto, que o Senhor possa falar a cada coração. Desde já pedimos que o Senhor abençoe a cada lar que tem nos dado a oportunidade de entrar nesse momento. Que o Senhor abençoe, derrama uma bênção especial sobre cada vida, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Rei e Eterno Salvador. Amém. Amém. Hino 337 do cantor cristão. Hino 337 do cantor cristão. Hino 337 do cantor cristão. Queres desanimar-te, já não tens teu fervor de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, de tudo que careces, de sobre teu
eternas, comigo irás viver, e nas mansões eternas, comigo irás viver. Exulta o crente, exulta ao Salvador, bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Amém. Maravilhoso, né? Podemos ouvir do nosso Deus, né? Confia em mim somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver. Isso é motivo para nós então exultarmos ao nosso Deus, né? Como crentes, como salvos em Jesus Cristo, sabemos que Ele está conosco, né? Nós temos a promessa maravilhosa de um dia estar com Ele no céu. Glória a Deus por isso. Queria sua atenção aqui para alguns avisos rapidamente, irmãos. Nós temos nossos cultos suspensos ainda, né? Como os irmãos sabem. Temos orado, temos observado alguns movimentos, né? Algumas igrejas aí estão voltando. A gente está olhando bem de perto, tá, essa situação. Não se preocupe. A gente não vai tomar nenhum passo e nenhuma decisão precipitadamente, né? A gente vai orar, acima de tudo, pedir para Deus nos orientar. E, é claro, buscar também orientação, né, jurídica, para podermos abrir com tranquilidade, né, voltar aos cultos com tranquilidade. Então, continue orando por isso, irmãos. Nossos cultos então, presenciais ainda estão suspensos, mas temos muitos trabalhos acontecendo durante a semana. Nós temos terça-feira, ontem à noite, né, nós tivemos um momento missionário no grupo do WhatsApp da igreja. Continue prestigiando esse ministério, apoiando. Muito obrigado, irmão Francisco, né, que está à frente desse ministério, dessa obra, sempre repassando informações acerca da obra missionária, dos irmãos missionários, né. Ontem, o pastor Zenildo mandou um vídeo, né, no grupo, muito edificante, né, podemos ver realmente a mão de Deus cuidando do irmão ali no momento de dificuldade. E isso é graças, né, às orações da igreja e também ao apoio financeiro que a igreja tem dado àquele amado irmão e àquele ministério. Então, continue apoiando esse ministério. Né, terça-feira, então, no grupo do WhatsApp da igreja, informações acerca do campo missionário, nosso momento missionário. Quarta-feira, como dia de hoje, nós temos nosso culto de oração, às 20 horas. Momento que nós nos reunimos para orar, clamar a Deus, entregar a Ele nossos agradecimentos, reconhecendo a graça dEle, o amor, as bênçãos dEle derramadas em nossas vidas, né? Então, na quarta-feira nós fazemos isso, nós só não agradecemos, mas também pedimos a Ele, né? Então nós agradecemos e também entregamos a Ele nossos pedidos, nossa necessidade, deixamos no altar do Senhor, para que Ele realmente tenha misericórdia e dentro da vontade dEle possa responder a cada pedido colocado, né? Então quarta-feira às 20 horas. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa famosa Escola Bíblica Dominical. É a maior escola do mundo, né? Onde nós podemos nos reunir, cultuar a Deus e também meditar, estudar a palavra de Deus, né? Então nós também temos na nossa EBD, às 9 horas, o nosso trabalho com as crianças. Também temos a nossa EBD infantil, juntamente com a nossa EBD, domingo, às 9 horas. Domingo à noite, o nosso culto de adoração, às 19 horas. Você é o nosso convidado especial e a nossa igreja está intimada, né, a participar, não é isso, pastor? Intimada a participar conosco, a continuar apoiando, a continuar prestigiando, né, esse ministério. Tá bom? Obrigado aí pela sua atenção durante os avisos. Queremos só reforçar aqui que vocês podem nos seguir nas redes sociais. Nós temos nesse canal do YouTube aqui, né, IBBVBM. Lá você vai ver vários cultos, né, estudos, alguns vídeos especiais de datas especiais. Também temos nosso Facebook. Atingimos essa semana 300 curtidas, né, no nosso Facebook. Nós até mandamos hoje um agradecimento lá no Facebook. Obrigado a você que tem curtido, né, e acompanhado as informações também lá pelo Facebook. E também nós temos nosso Instagram, que também é a mesma coisa, né, IBBVBM. Se você jogar no Google IBBVBM, você vai nos localizar, né, nas redes sociais, né, na internet. E fisicamente, você que não sabe onde estamos, está nos assistindo, estamos na Rua Vergueiro, em São Paulo, número 7.386, bairro do Sacomã, né? Ou Vila Basílio Machado, tá bom?
você também é nosso convidado especial a participar conosco quando os cultos voltarem, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Vamos louvar Deus com mais um hino do cantor cristão. Esse é um hino que a gente não canta muito, então eu creio que vários irmãos aí vão recordar e outros vão aprender esse hino. Hino número 300 do cantor cristão, Tudo por Cristo. Hino de número 300 do nosso cantor cristão. O Salvador bendito, sempre desejo ser livre do mundo iníquo, quero também viver. Quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar. Tudo por Cristo, tudo quero renunciar. Quero servir a Cristo, de prontidão estar. Útil na paz, na luta, pronto para trabalhar. Quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar. Tudo por Cristo, tudo quero renunciar. Quero ficar com Cristo, sempre com Ele andar, seja na vida ou morte, seja no eterno lar. Quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar. Tudo por Cristo, tudo quero renunciar. Quero, pois, aceitar-me tal como sou, Senhor. Venho entregar-me agora sobre o meu Redentor. Quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar. Tudo por Cristo, tudo quero renunciar. Amém. Que oração maravilhosa, né? Que nós possamos realmente não só cantá-la, mas também viver em nossas vidas. Vou convidar agora nosso pastor Luiz. Ele vai chegar para dar continuidade ao nosso culto de oração desta noite. Que Deus nos abençoe. Pastor? Boa noite, igreja. Boa noite, queridos irmãos, amigos, participantes, vocês que têm acompanhado conosco. Nosso boa noite para todos. E nosso desejo é que você seja grandemente abençoado por Deus. Na verdade, nós já estamos sendo abençoados, né? A grande bênção é a salvação eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós sempre temos muito a agradecer ao nosso bom Deus. Quero só lembrar os irmãos, se Deus permitir, sexta-feira nós temos a nossa campanha de oração 24 horas. Se você é membro, e não tem ainda um horário, você queira participar, fale conosco, que nós podemos encaixar você. A cada 30 minutos, um irmão ou uma família estará orando pelos pedidos. Temos vários pedidos de oração e graças a Deus nós temos ouvido, Deus tem ouvido os nossos clamores e nós temos visto as respostas de oração, né? Então vamos continuar orando. Então sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos dar sequência a essa campanha de oração, né? E como o Daniel falou, nós estamos ansiosos, né, no bom sentido, de voltar aos cultos. Estamos desejosos, com muita saudade. Eu estou querendo, né, o mais breve possível, mas não depende só da gente, depende aí das autoridades e tudo mais. Então nós estamos aguardando por isso, mas tenho certeza que o nosso desejo é que, se pudesse, domingo os irmãos já estariam aqui, né, com fé em Deus. Então ore por isso, para que Deus vá nos orientando o momento certo de nós retornarmos os nossos cultos
presenciais e ver os queridos irmãos, a família espiritual que nós temos, que é uma grande bênção, né? Então participe. Também participe da campanha Leitura Bíblica em Família. Não deixe de participar de ler a Bíblia junto aí com a família, aproveitando o seu tempo. Se puder ler com a família, melhor ainda. Se você não puder estar sozinha ou estar sozinho, leia também. O importante é você ler a palavra de Deus e aproveitar bem o tempo que você tem utilizando, vendo aí a palavra de Deus. E os 3 primeiros colocados vão receber um prêmio especial, né? Nosso desejo é entregar esse prêmio aqui na igreja, né? Se Deus quiser, mês que vem volta, se Deus permitir. Então a gente deseja entregar esse prêmio pessoalmente aqui aos queridos irmãos, tá bom? Então continue aí participando e orando do modo geral por nossa igreja e por todos os pedidos, né? Nós vamos então passar o nosso momento de oração, meus queridos. Nós vamos primeiramente agradecer e vamos então orar a Deus e depois nós vamos falar um pouquinho dos pedidos que nós temos aqui. Começando comigo, eu e minha esposa, nós agradecemos pelo cuidado de Deus, pela proteção que Deus tem nos dado, né? Tem nos guardado, nos protegido, pela nossa igreja, nossos queridos irmãos. Agradecemos também pela melhora de saúde da minha esposa. Graças a Deus ela está bem, já parou aquela dor que ela estava sentindo. Então, louvamos a Deus também por isso, né? Então, louvado seja Deus. Eu agradeço, ontem eu tive a visita de uma das minhas filhas, da minha caçula, né? Estava com muita saudade, né? E ela esteve em casa, graças a Deus. Por isso, foi muito bom. Ela e o meu genro, né? Que fica com a saudade danada, né? Dos filhos, dos netos e tudo mais. Mas tem que aguentar e suportar até que volte. O Alex aqui, ele agradece por bênçãos, pela sua família, pela saúde da esposa e da Heleninha também. Irmã Rosinha, agradece por proteção e o cuidado de Deus, pelos familiares, pelos irmãos em Cristo, por Deus suprir todas as suas necessidades, de modo geral. Agradece pelos cultos online, agradece por toda a equipe que tem ajudado, trabalhado pela liderança da igreja. Graças a Deus que nós temos esses irmãos aí que têm se esforçado, têm se dedicado para nos ajudar aí nessa área da transmissão dos cultos. Irmã Alice, ela agradece pelo cuidado de Deus, pela família, por bênçãos materiais e espirituais e também por nossa igreja. O irmão Daniel, ele agradece pela família, agradece pelo trabalho, agradece proteção e o cuidado de Deus e pela igreja também. Nosso irmão Fábio Augusto, ele agradece por bênçãos e por ter aceito uma nova proposta de emprego, né? Se Deus permitir, mês que vem, logo ele estará no novo emprego aí. O irmão Kleber agradece aí por mais um ano de vida do Caio, né? Parabéns, Caio, aí por mais um ano de vida, que Deus abençoe esse jovem, né? E que ele continue firme no Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Edna, ela agradece que Deus tem guardado e protegido e agradece também pela bênção do carro do nosso querido irmão missionário, pastor Zenildo, né? E graças às nossas ajudas, nossas ofertas, nossos queridos irmãos. A Bíblia diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem. O pastor Zenildo, ele estava lá com um carrinho, um ninho bem judiado já, né? E apareceu alguém lá, bateu no carro e ele precisou vender o carro e deu perda total e precisou comprar outro, né? E Deus abençoou que agora ele pôde comprar um carrinho bem melhor, graças a Deus por isso, né? Então louvado seja Deus. Deus nos dá, meus queridos, muito além daquilo que nós pedimos e nós pensamos, né? Que Deus abençoe. A irmã Silvana, ela agradece também por mais um ano de vida da nossa irmã Carla Dantas. Que Deus abençoe também nossa querida irmã Carla Dantas, seu marido, seus filhos. Que Deus derrame muita sabedoria para você, irmã, e para toda a sua família, né? Que Deus derrame bênçãos sem medidas. Nosso irmão Toninho agradece por sua família, pela saúde, pelos estudos da Maiara e pelos estudos do nosso irmão Murilo e pela saúde da sua mãe, né? E temos visto aí a família unida aí, lendo a Bíblia, tem colocado quase sempre as leituras aí no grupo. Que Deus continue abençoando essa família aí, que está realmente correndo aí, né, na campanha da leitura bíblica. Deus abençoe. Irmã Virgínia também agradece por bênçãos, pela saúde e por sua família também, né? Então temos sempre muito a agradecer, louvado seja Deus, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado. Então vou convidar mais uma vez o irmão Daniel, e ele vai nos auxiliar aqui, ele vai estar orando, agradecendo por bênçãos recebidas nesse momento também. Vamos orar então nesse instante. Oremos. Pai bendito,
Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse momento que nós podemos ouvir vários agradecimentos. Como o Senhor tem sido maravilhoso, bondoso para com o teu povo, para com os amados irmãos. Nós podemos ver realmente a tua mão respondendo a cada pedido, a cada oração, cuidando, guiando, abençoando de maneira tão especial, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós cremos pela fé que o Senhor continua sendo um Deus fiel e vai continuar cuidando, Pai, de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver o teu cuidado na vida de cada família, de cada lar, mesmo em meio a essas dificuldades que nós temos enfrentado, esse vírus, nós podemos ver o teu cuidado e proteção em nossas vidas, nas nossas famílias, ó Pai. Te louvamos pela nossa igreja de modo geral. Obrigado, Pai, pela união tão maravilhosa que nós podemos sentir dos amados irmãos. Realmente sentimos que nós fazemos parte de uma grande família e nós podemos ver, ó Pai, a cada dia esse amor se fortalecendo, mesmo com um distanciamento social, nós podemos ver e sentir, ó Pai, essa união da igreja. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado também pela melhora da nossa irmã Marlene e demais irmãos que estavam com problema de saúde e o Senhor respondeu. O Senhor tem respondido, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa resposta de oração. Nós queremos te agradecer, ó Pai, de uma maneira geral, pelo suprimento do Senhor em nossos lares, em nossas famílias. Graças a Deus Você tem nos ajudado. Nós não temos ouvido de notícias de irmãos da nossa igreja passando por dificuldades na área financeira ou por dificuldades em outras áreas. Obrigado, porque a Sua palavra é fiel e ela diz que nunca veremos, Pai, o justo mendicando o pão. E o Senhor tem realmente cuidado de cada um de nós e da Tua igreja, Senhor. Obrigado pelo suprimento do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos materiais. Obrigado pelo emprego do Fábio, ó Pai, esse novo emprego que ele vai começar, mesmo em momentos que nós vemos o desemprego aumentando, pessoas perdendo suas rendas. Nós podemos ver aqui o teu amado filho, nosso amado irmão Fábio, sendo agraciado com um novo emprego, Pai. Obrigado, Senhor. Também pelos aniversariantes de hoje, a nossa irmã Carla, obrigado pela vida dela, pela sua família, que o Senhor continue abençoando e guiando. Também o Caio, que o Senhor abençoe esse jovem, continue crescendo em teus caminhos, sendo uma bênção no nosso meio, como já tem sido, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida ter concedido a esses amados irmãos. Também pela obra missionária de modo geral, obrigado pelas notícias que temos ouvido. Lembrando do amado irmão Zenildo, que, graças a Deus, foi abençoado por um carro novo. Fruto, ó Pai, das nossas orações e também das nossas ofertas. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado daquele teu servo. Que o Senhor continue abençoando aquele ministério, Pai. Toda a família lá no Panamá, que Deus abençoe também essa família, né? Irmã Elaine, vamos orar por você. O irmão Alex e a sua esposa Ana pedem proteção de Deus pelas filhas Joeli e Amanda, pelo casamento, pela volta dos cultos. Nossa irmã Alice Maia, ela pede pela igreja, do modo geral, crescimento espiritual, pede pelos idosos, os enfermos e os profissionais de saúde e os governantes. E um pedido especial também pelo missionário chamado Salomão, que ele e a sua família também foram diagnosticados com Covid. Nossa irmã Rosinha, ele pede por saúde, por crescimento espiritual, pela volta dos cultos, decisões no trabalho e a saúde da irmã Generosa, uma cirurgia que a irmã vai precisar fazer de catarata, que Deus esteja dirigindo. Nosso irmão Francisco e Janete, vamos orar por eles, vamos orar, ele tem um pedido aqui pela terapia do neto Benjamin, que Deus esteja aí abençoando, e também pela venda de um imóvel. Nossa irmã Natália, ela pede aqui pela saúde da avó, saúde dos irmãos da Rosilda e Erinaldo, que são pais da esposa do pastor Rubens de Natal, que também com Covid. Nosso irmão Daniel e família, eles pedem por direção e sabedoria de Deus no lar, no trabalho, proteção para o seu pai, que se encontra em classe de risco, pelos seus ministérios na igreja e crescimento espiritual da família. Nosso irmão Nelson e Deise, né? E tem também a sua mãe, a dona Flor, pede aí por direção de Deus para os governantes, no modo geral, pede pelos parentes com Covid, tem uma tia com 3 filhos, tem também uma prima e o marido que mora na Pauliceia, e o filho também de uma amiga da sua mãe, que está internado com Covid. Vamos orar também por essas pessoas. Irmã Iracilda, ela pede por sua saúde, saúde de seus familiares, e também por conversões de familiares. Nosso irmão Rubens,
Ele pede pela família, pela volta dos seus filhos para a igreja, pelas autoridades, pelos profissionais de saúde. Nosso irmão Mávila pede também pelos profissionais de saúde e proteção de Deus, especialmente para o seu filho. A irmã Érica pede aí por crescimento espiritual de toda a família, pede também por um emprego. Irmã Maria de Santana, ela continua pedindo em favor do seu irmão, um estado bem delicado, está em coma já há um tempo. E ela pede não apenas pela saúde física, mas acima de tudo pela saúde espiritual, tanto dele, ou seja, a conversão, e também da família, né? Que Deus use isso para a salvação de toda a família. Nosso irmão Toninho, ele pede pela saúde da família, crescimento espiritual pela igreja e proteção. Irmã Virgínia pede também por uma amiga chamada Silvana e o seu cunhado, que também estão com Covid. Irmã Lourdinha, vamos orar pela irmã. A irmã, semana passada, foi assaltada, né, na casa dela, mas graças a Deus ela não estava, teve apenas um prejuízo material, e graças a Deus, né, foi protegida ela e tudo mais. Que Deus guarde, proteja e supra. Vamos orar pela nossa irmã e continuar orando também pela sua sobrinha. A sobrinha dela passou por uma cirurgia bem complicada, bem delicada, está num estado bem difícil de saúde, então vamos colocar diante do Senhor. O nome dela é Natalina. E a irmã Celestina, ela pede pela saúde da tia, que tem estado ultimamente com muita dor na perna, e pede também que Deus dê sabedoria para ela lidar tanto com a sua mãe quanto com a sua tia. São duas pessoas bem idosas e bem difíceis para a nossa querida irmã estar cuidando. Ok? São esses os pedidos. Vamos orar também pelos nossos missionários, do modo geral, pelos alvos de missões, meu querido irmão, irmã. Se você ainda não ofertou, não deixe de participar com as nossas ofertas de missões, para que nós possamos alcançar os nossos alvos missionários. Ainda não temos alcançado desse mês, e já amanhã nós temos que estar enviando as nossas ofertas para os nossos missionários. Então, se você ainda não contribuiu, não deixe de fazer, faça um esforço e tenha certeza que Deus há de recompensar. A palavra de Deus tem uma promessa lá em Filipenses 4,19, e ali fala de missões, né? O apóstolo Paulo, agradecendo a oferta missionária, ele diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." Então Deus vai suprir as nossas necessidades. Vamos orar, meus queridos, vamos colocar diante de Deus. Amado Pai, nós te louvamos e agradecemos, acima de tudo, pela bênção da salvação, pela certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Também agradecemos pelo Teu Espírito que habita em nós, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, vida, o alimento, a família, a nossa igreja e nossos irmãos. E reconhecemos, ó Deus, que tudo que temos, que somos, é pela Tua infinita graça, pela Tua infinita bondade. E neste momento nós estamos aqui para mais uma vez colocar no Teu altar todos esses pedidos, ó Deus, que nós acabamos de mencionar. Nós não lembramos todos os detalhes, mas já expomos diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, que está aqui nesse momento clamando, pedindo as bênçãos do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Clamamos por aqueles que estão passando problemas de saúde. Sabemos, ó Deus, que o nosso corpo é tão frágil, é tão fraco, e nós dependemos de Ti, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, e por isso nós confiamos em Ti e depositamos nas Tuas mãos todos esses irmãos e amigos que estão em tratamento, em recuperação. Também colocamos de uma maneira muito especial pedidos de salvação de familiares, de parentes, de amigos. Que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que porventura estão fracos na fé, que o Senhor fortaleça, que o Senhor anime, que eles não se enfraqueçam, ó Deus, diante das lutas e das dificuldades, mas que eles se aproximem mais de Ti. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, para que logo em breve estejamos de volta aqui reunidos com todo o Teu povo. Que o Senhor abençoe nossas autoridades, para que tenham sabedoria na condução da nossa nação. Abençoe os profissionais de saúde, toda a equipe que tem trabalhado, ó Deus, que o Senhor guarde, proteja e sustente. Eu abençoe também nossos missionários, suas famílias, saúde, ministério. Oramos pelo pastor Binevaldo, ó Deus, que também se encontra com Covid, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe o Teu servo na sua recuperação, meu Pai. E todos os outros pedidos que nós colocamos aqui também, lembramos ao Senhor, ó Deus, e queremos pedir que o Senhor, segundo a sua sábia vontade, o Senhor possa nos atender, o Senhor possa nos ouvir e abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Pai, obrigado, pois nós sabemos que o Senhor está ouvindo e de acordo com a Tua vontade, o Senhor há de dar o melhor para nós. Pai, abençoa-nos agora na meditação da Tua palavra, fala conosco através dela.
que sejamos edificados na mesma. Nós pedimos essas bênçãos e oramos no nome precioso e santo do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bom, meus queridos, nós vamos voltar ao nosso estudo de Tiago. Abra sua Bíblia. Nós estamos estudando expositivamente o livro de Tiago, versículo por versículo. Nós estamos estudando. E temos dividido em pequenas porções para que a gente explore todo o texto, todo o livro, e estejamos expondo aquilo que o texto quer dizer, aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. E hoje, dando sequência, capítulo 5 de Tiago, nós vamos estar nos versículos 4 a 6, tá bom? Tiago 5, 4 a 6. Diz-nos assim a palavra de Deus: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, o contexto aqui de Tiago, capítulo 5, fala, conforme semana passada nós estudamos um pouquinho das riquezas, né, o perigo das riquezas. Mostramos que a riqueza em si não é pecado, obter riquezas, mas ser possuído pelas riquezas, isso sim é pecado. Assim como o dinheiro em si não é pecado, mas o amor ao dinheiro, conforme diz a Bíblia, aí sim ele é pecado. E aqui Tiago, ele continua nesse tema, nesse assunto, sobre o amor às coisas materiais, de maneira especial aqui ao dinheiro, aos prazeres, aquilo que o mundo pode oferecer. E o título que eu coloquei aqui foi Um Pecado Leva a Outro. E olhando, começando no capítulo 5, nós vamos ver que aqui é uma progressão. Um pecado vai puxando para outro pecado, um erro vai levando a outro erro, e consequentemente cada pecado nos afasta de Deus. Acompanhe aí. O pecado de acumular riquezas, que já foi falado, né? Motivado pela cobiça, ao invés de dividi-la com os pobres, leva o pecador a roubar. Coloque aí, a roubar dos pobres. Nesse caso, o rico rouba dos trabalhadores que ceifaram seus campos no tempo da colheita. Tiago conduz o leitor para os campos abertos, por assim dizer, onde ninguém pode se esconder. Lá eles podem ver as injustiças. As injustiças que os pobres sofrem nas mãos dos ricos. Ao que parece, a estação da colheita terminou, os campos estão vazios e os celeiros dos ricos estão repletos dos frutos da terra. Apesar de não sabermos ao certo, é possível que os leitores da epístola estivessem entre aqueles que colheram nos campos dos ricos proprietários de terra. Então, a ideia que dá aqui é que aqueles campos que foram colhidos, foram limpos, foi tirado o fruto de toda a terra, como se ele servisse como um testemunho, como uma testemunha de que os trabalhadores fizeram a sua parte, mas os patrões não fizeram a sua parte. Ou seja, o fruto estava colhido, estava nos celeiros, e aqueles que haviam trabalhado é a raiz de todos os males. Dando sequência, os salários que vocês deixaram de pagar. Os empregados eram trabalhadores diaristas que tinham um acordo com o patrão para receber o pagamento diariamente e esperavam ser pagos no final de cada dia. Cada dia. Se acrescenta aí. Vamos ver, esse era o costume. Vamos ver Mateus 20, versículo 8. Volta um pouquinho a sua Bíblia, para a gente sempre procurar explicar, à luz da palavra de Deus, qual era o costume da época. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então era o hábito que a pessoa era contratada e ela recebia no final do dia, quando acabava de trabalhar.
E a lei de Moisés, diz aí, determinava que para os patrões pagar os seus funcionários no mesmo dia. Vamos ver? Então isso fazia parte da lei, lá em Deuteronômio. Vai lá para o livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Vamos ver o que a lei determinava com relação aos trabalhadores. Deuteronômio 24, 14 e 15. Diz assim, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. 24, 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Tá vendo? Então, era a lei. Deus determinava que os patrões pagassem aos empregados no final do dia. Por quê? Porque eles precisavam muito de dinheiro, eles dependiam do dinheiro para a sobrevivência. Então, era costume daquela época, quando ele trabalhava, chegava no final do dia, o patrão lhe dava a ele o seu merecido salário. A família desses trabalhadores dependia da renda diária. Atraso no pagamento significava que não haveria comida na mesa. E angustiava a alma dos trabalhadores, né? Então, o homem pobre, ele dependia daquele sustento, daquele salário, trabalhava o dia inteiro. Quando chegava no final do dia, que ele estava esperando contar receber o salário, não recebia, com certeza isso ia trazer sérios prejuízos para ele também, para a sua família. Os campos cultivados de que eram cobertos de plantações pertenciam aos ricos proprietários de terras. Esses trabalhadores eram necessários para que o grão maduro, não se estragasse por causa do mau tempo ou por outros motivos, né? Então era comum, claro, quando chegava a época da colheita, eles tinham que colher. Se demorasse muito, a colheita poderia perder, ela poderia se estragar, poderia apodrecer. Então era necessário que ele contratasse vários trabalhadores para que fizessem, no caso aqui, a colheita. Isso acontece até hoje também, em muitas plantações. É claro que hoje tem diminuído muito devido à tecnologia, né? Uma máquina tem substituído aí tantos trabalhadores, mas é comum quando chegar na época da colheita, não se pode protelar, não se pode demorar muito. Vamos lá, os salários estão clamando, conforme o versículo 4. Ao invés de alegria na estação da colheita, vamos ver o que diz o Salmo 126. Abra lá sua Bíblia no Salmo 126, é um salmo muito bonito, bem conhecido. Salmo 126, versículo 5 e 6. Salmo 126. Veja o que diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, aqui, há como que é um salmo dizendo uma promessa. O fulano, ele plantou, ele se esforçou, ele ficou no ardor do sol, mas quando chega a época da colheita, de tirar os frutos, é aquele momento de alegria, aquele momento de recompensa, é aquele momento de prazer. Mas no caso aqui que Tiago está mostrando, né, não houve isso. Ao invés de alegria, porque agora eles estão colhendo, agora é a época da safra, agora é, digamos assim, a época da abundância. E esses homens, esses trabalhadores, eles colheram tudo aquilo, e o que acontece é que, possivelmente o patrão falou, não, eu vou juntar e pagar tudo de uma vez, né? E chegou num determinado dia e não acertou aquilo. Então vamos lá, continuando. Esses trabalhadores tinham que lidar com a tristeza. Ao invés de alegria, agora eles tinham que lidar com a tristeza. E ira, né? Por causa das promessas não cumpridas, atrasos e a perspectiva de não receber salário nenhum. Ou seja, então esses trabalhadores, coitados, ao invés de naquela época eles estarem desfrutando a recompensa do seu esforço, do seu trabalho, agora eles estavam experimentando tristeza, amargura, ira, devido à injustiça, à ganância, né? Isso tudo aqui está ligado com o quê? A ganância, a avareza, a cobiça, o amor ao dinheiro faz com que o ser humano oprima o mais fraco.
Continuando. Eles clamavam contra os ricos e exigiam justiça. Presume-se que eles conheciam a maldição. Coloquei a maldição. A maldição que eles, ou melhor, a maldição que Deus havia lançado sobre os ricos opressores. Vamos ver, a palavra de Deus fala sobre isso, que Deus vai julgar. Vamos para o livro de Jeremias. Eu estou lendo o livro de Jeremias. Esse homem sofreu muito. Jeremias 22, 13. Jeremias 22, 13 diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Está vendo? Então aqui Jeremias está denunciando esse tipo de atitude de pessoas que estavam usando do salário, ou melhor, do serviço de alguém e não pagando aquilo que é devido, ou seja, não sendo justo, não sendo honesto. Malaquias, vamos lá, um pouquinho para frente, o último livro do Antigo Testamento, também fala que Deus vai julgar. Isso continua, né? Isso não é novo. A opressão, a ganância, né, de muitos patrões aí. Malaquias 3,5 diz: chegar-me-eis a vós outro para juízo, sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, que oprimem a viúva, o órfão, torcem o direito do estrangeiro, não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aqui a Bíblia diz que Deus vai julgar, Deus vai trazer a juízo tudo isso, ou seja, os erros, os pecados que o ser humano comete. Talvez, continuando, talvez soubesse do ditado de Jesus sobre o direito do trabalhador por seu salário, né? Então, lembre-se, eles viveram aqui na época de Jesus Cristo, poucos anos depois. Tiago escreveu essa carta, então eles foram contemporâneos de Jesus. Veja lá o que diz Jesus Cristo, nosso Senhor, o que o Senhor Jesus Cristo fala com relação ao trabalhador. Lucas 10, versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, eles sabiam dessa verdade, desse princípio. O trabalhador é digno do seu salário, ou seja, o patrão não está fazendo nenhum favor em pagar o salário. É um direito do funcionário que trabalhou, né? E 1 Timóteo também, vamos ver. Abra lá em 1 Timóteo. Capítulo 5, versículo 18. 1 Timóteo 5, 18. São mais generosos, né? Tem patrões que pagam um pouco além. 5,18 diz a Bíblia: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o grão ou o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário, né? Então, não amordaça o boi. O que a Bíblia estava querendo ensinar para o povo? Isso vem do Antigo Testamento. Quando o boi estivesse trabalhando ali, que normalmente eles usavam o boi para ir andando e eles iam plantando, para não amordaçar a boca do boi. O boi tinha direito de comer daquilo que ele estava plantando, entende? Então esse é um direito. Até falo sempre para minha esposa, quando eu estou fazendo comida com ela, eu tenho direito de comer, de experimentar a hora toda. Falei, é bíblico, né? Não amordaça o boi. Quem trabalha tem o direito de comer, né? Então aqui também fala desse mesmo princípio, dessa mesma verdade. O trabalhador é digno do seu salário. Se ele trabalhou, ele tem direito. Dando sequência, não havia ninguém para defendê-los a não ser Deus, né? Então Deus era o único, porque infelizmente havia uma opressão. Muito provavelmente que esses ricos tinham grande influência até diante do juízo, das autoridades, de uma maneira para manipular e fazer com que realmente os pobres continuassem sendo explorados. O clamor do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Salmo 10, 17 e 18, vamos ver. Salmo 10, 17 e 18. Veja lá o que diz.
Salmo 10. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirá, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não infunda terror. Né? Ou seja, aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele faz justiça ao oprimido. E aqui o contexto é que os pobres desse momento aqui que Tiago está ensinando estavam sendo oprimidos, estavam sendo injustiçados, estavam sendo explorados pelos ricos. É essa a verdade. Seus clamores não são ouvidos pelos ricos, mas por Deus, né? Porque Deus ouve aí o seu povo. Deus, o onipotente, está do lado dos oprimidos. Deus está do lado dos oprimidos. Acrescente aí a palavrinha oprimidos. Ele coloca seu poder majestoso para trabalhar em favor de seu povo, a fim de vindicá-los e de dispensar rápida justiça aos seus adversários. Salmo 140. Já está com o salmo aberto aí? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 140, 12. Salmo 140, versículo 12. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Ou seja, meus queridos, esses versículos mostram para nós que Deus, ele está atento às injustiças que muitas vezes o oprimido sofre, o pobre sofre, o trabalhador que muitas vezes não tem condições de se defender sofre. Então, muitas vezes a pessoa está sendo oprimida, injustiçada, roubada, lesada. Mas lembre-se, há um juiz justo que está no céu e que está vendo tudo. Isso deve realmente trazer para nós esse conforto, essa esperança de saber que, embora nesse mundo muitas vezes há muita injustiça, mas nós sabemos que nós temos um Deus que vela por nós e que ele está atento aos nossos clamores. Continue. O pecado da cobiça levou aqueles ricos a roubar para desfrutar uma vida de luxo e busca pelo prazer. Isso acontece hoje, meus queridos. Os pobres são explorados para que os ricos vivam aí esbanjando. A gente vê muito isso, né? Quanta roubalheira existe, especialmente na área da política. Quanto dinheiro é desviado da saúde pública, da educação, para alguns ricos viverem regaladamente, esbanjando dinheiro, enquanto muitos pobres são oprimidos, vivem passando necessidades, vivem sem ter condições até mesmo de saúde pública. Por quê? Por causa da avareza, por causa da cobiça, por causa da ganância do ser humano pelo dinheiro. Né? Nós podemos ver claramente que aquilo que aconteceu nos dias de Tiago continua acontecendo. Por quê? Porque o ser humano não mudou e não muda. O ser humano continua pecador, miserável, que precisa de redenção, precisa de restauração, precisa ser resgatado. E o único resgatador é Jesus Cristo. Só o homem, ou melhor, só o Senhor Jesus Cristo pode libertar o homem desse estado pecaminoso que todo ser humano se encontra. Então, só o Senhor Jesus Cristo pode mudar essa situação. Fica lindo, né? Em todas as eleições eles se tornam santos, bonzinhos, amigos dos pobres, bem próximos, mas depois que passa a eleição, acabou-se, né? Como diz a notícia, a história, a novela se repete sempre. Em outras palavras, o dinheiro tomado dos trabalhadores miseráveis é gasto em extravagância. Tiago declara: vocês viveram na terra cercado de luxo e de seus próprios prazeres. Depois de terem aumentado a sua riqueza, os ricos voltam-se para os luxos e prazeres pecaminosos. Jesus retratou o homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Está lá em Lucas aquela história de Lázaro e do rico. Como sendo um homem digno do castigo do inferno. Inferno. Não por aquilo que ele havia feito, mas por aquilo que ele havia deixado de fazer, ou seja, de cuidar do seu próximo. Entende? Então, aquele rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico, de maneira nenhuma. Ninguém vai para o inferno porque é rico ou porque é pobre. Não é a condição financeira, não é a condição social que leva o homem para o inferno, mas é a condição espiritual. E todo ser humano, ele nasce pecador, ele nasce perdido, ele nasce condenado.
Ele não precisa fazer nada, ele só precisa ser o que ele é, pecador perdido, e nasce pecando. É só você olhar para uma criança e você vai ver como ela peca. Você não precisa ensinar ela a roubar, ela mentir, ela mente. Você não precisa ensinar ela a ser egoísta, e ela é. Você não precisa ensinar ela a querer fazer o que ela quer, e ela já faz, né? Então, isso mostra claramente. Tiago 4,17, nós estudamos isso semana retrasada, né? Só dá uma olhadinha aí o que diz a palavra de Deus em Tiago 4,17. Está bem fresquinho. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, aquele rico, ele é acusado de omissão. A Bíblia diz que Lázaro vivia ali mendigando os cachorros que lambiam, e aquele rico vivia esplendidamente. Poderia ter ajudado e não ajudou. Poderia ter feito algo e não fez. Então, é o pecado da omissão. Nós falamos sobre isso. Então, meus queridos, nós também podemos cair nesse pecado. Aquilo que está ao nosso alcance para nós fazermos, nós temos que fazer. Não podemos cruzar os braços e esperar que um anjo venha e faça aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Então, a omissão também é pecado. Esse é o pecado da omissão, né? Pode acrescentar aí na sua folha, esse é o pecado da omissão. Você poder ajudar alguém e você se omite. Você poder ajudar alguém e você colocar desculpas, ou simplesmente fazer que não viu, que não é com você. Dando sequência. Vocês se engordaram em dia de matança. Jeremias 12:3. Fala isso. Vamos ver um pouquinho. Volta lá para o livro de Jeremias, o profeta chorão. Jeremias 12:3. A gente fala que Jeremias é chorão, mas é que a gente não viveu nem 10% do que aquele homem viveu na pele. 12:3 de Jeremias diz: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, destina-os para o dia da matança, né? Numa linguagem pitoresca, Tiago os compara a animais domésticos que se empanturravam diariamente sem saber do fim ao qual estão destinados. Seu fim é certo, sua destruição será rápida. Ou seja, lembra daquele porco que o pessoal tinha o costume de, mesmo em casa, criar para o fim do ano? E vai engordando, né? E dando comida. E ele pensa, nossa, como esse meu dono gosta de mim, né? Me dá tanta comida. Não sabe que ele está sendo engordado para o dia da matança. Então, no fundo, o que o Tiago está querendo dizer é comparar isso, que esses ricos, essas pessoas que estão abusando, oprimindo os pobres, estão usufruindo de tudo isso que eles estão usufruindo, possuindo, tendo, tudo aquilo vai pesar sobre o juízo na vida deles. Tudo isso é como se eles estivessem engordando para um juízo sobre a vida deles. É esse o sentido que Tiago está passando para essas pessoas que vivem de maneira cobiçosa, avarenta, coloca o seu coração no dinheiro. O último pecado é do homicídio, né? Você veja que uma coisa puxa a outra. Tiago foi falando ali do amor ao dinheiro, às riquezas, e agora ele já fala da opressão, já fala do roubo, e agora chegou no caso aqui do homicídio, né? O último pecado é do homicídio. Em busca pela riqueza, os ricos não só detiveram de tirar até mesmo a vida de outros. O pecado da cobiça, coloque aí, o pecado da cobiça, fez nascer o roubo, entende? Uma coisa puxa a outra. O pecado da cobiça fez nascer o roubo. E esse pecado deu à luz a licenciosidade e acabou levando a cometer homicídio. Homicídio. Um pecado leva a outro pecado. Um pecado leva a outro pecado. Deu para notar, meus queridos, que a palavra de Deus mostra isso. Se você ler o livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, ali o apóstolo Paulo ele começa a mostrar o estado do ser humano como um pecado vai levando a outro pecado. E por cometerem isso, eles fazem isso. Por cometerem aquilo, agora eles fazem isso. Por rejeitarem Deus, eles vão se entregando a certo tipo de pecado. Então ali, o apóstolo Paulo vai mostrando como um pecado tende a levar para outro pecado pior, 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 pior. E aqui está se repetindo a mesma coisa. Tiago está mostrando como o ser humano, quando ele se deixa levar pelo amor ao dinheiro, a cobiça, as riquezas, a avareza, ele vai cada dia mais se enfiando mais num pecado, né? E nós falamos disso semana passada, que tem algumas pessoas que pedem determinadas coisas a Deus, pedem que Deus abençoe no trabalho, né? E Deus abençoa,
e essa pessoa, ao invés de agradecer, ele começa a se afastar de Deus. Começa agora a aproveitar a vida e deixa de servir o Senhor, seja um pecado levando a outro pecado. Começa com a ingratidão e aí vai com o afastamento. Aqui podemos ver o que está escrito em 1 Timóteo 6,10, que nós já citamos. O apóstolo Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós temos visto isso, meus queridos. O que tem acontecido no mundo, no fundo, a razão é o quê? Amor ao dinheiro, amor ao poder. O ser humano quer o dinheiro porque dá poder e tudo mais. E com isso ele comete barbaridades. Aqueles ricos que talvez tenham arrastado os pobres aos tribunais, Tiago fala isso no capítulo 2, versículo 6, né? Agora são culpados de homicídio. Direta ou indiretamente, eles são culpados diante de Deus de matarem um ser humano por avareza. Isso continua acontecendo? Sim. Ser humano, por amor ao dinheiro, o que eles fazem? Eles matam, eles roubam, eles assaltam, eles fazem barbaridade, tudo por amor ao dinheiro, né? O dinheiro é uma desgraça. O dinheiro realmente, quando o ser humano coloca o amor no dinheiro, realmente a sua vida se torna uma miséria, porque ele nunca vai estar satisfeito com o que tem, nunca. Por quê? Porque o dinheiro não satisfaz, o único que verdadeiramente satisfaz é Jesus Cristo. Então o ser humano sempre vai querer ter o quê? Um pouco mais, e nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Continuando, também podemos entender a palavra metaforicamente, ou seja, alguns estudiosos acreditam que Tiago está dizendo que não que eles haviam cometido diretamente esse pecado do homicídio, do assassinato, mas que isso pode ser de uma maneira metafórica, uma ilustração. Um patrão que deixa de pagar o salário de um trabalhador por avareza está privando do seu ganha-pão e assim indiretamente comete um ato de homicídio. Entende? Nesse sentido, se nós interpretarmos o que aqui Tiago está falando metaforicamente, é nesse sentido, de que o fato de eles estarem negando o direito daquele trabalhador, oprimindo ele, privando a sua vida, deixando a sua vida mais miserável, de certa maneira ele está matando aos poucos aquela pessoa. Então pode ser também nesse sentido. Por fim, o que Tiago deseja ensinar é que a cobiça ou a avareza pode levar a outros pecados piores. E que toda injustiça é vista por Deus e um dia serão julgados. Entende? Ou seja, um pecado leva a outro pecado. O pecado da cobiça, do amor ao dinheiro, às riquezas, vai levando para o roubo, vai levando para a mentira, vai levando para a opressão, vai levando para a ganância. E vai o quê? Tornando o ser humano cada dia mais longe de Deus. Cada dia mais longe de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o pecado. Mas o que? Deus vai julgar. Um dia Deus vai julgar todas as coisas. Assim devemos esperar a justiça de Deus. Coloque aí. Devemos esperar a justiça de Deus, que certamente nunca falhará. Vamos ver o que diz Deuteronômio? Baseado aqui. Deuteronômio, capítulo 32. Lembre-se que naquele contexto eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Antigo Testamento. Por isso que eu estou me reportando muito a textos do Antigo Testamento, porque era a visão que eles tinham com relação à justiça de Deus. Deuteronômio 32, versículo 35, diz assim a palavra: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O apóstolo Paulo fala isso lá, se não me falha a memória, em Romanos, capítulo 12, por aí, versículos 15, 16, 17, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo e nem livre. Entende? Então, aqui é uma promessa na palavra de Deus, que Deus vai fazer justiça. Então, talvez você se sinta oprimido, talvez você se sinta injustiçado, talvez você sinta que as pessoas têm talvez abusado de você. Lembre-se, há um Deus que está vendo tudo. Mas também você pode estar abusando de alguém, né? Explorando alguém. Tome cuidado com isso, porque o mesmo Deus está vendo todas as coisas. E a palavra de Deus diz que nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Deus conhece todas essas coisas. Deus conhece todos os nossos atos. E nós, como cristãos, nós temos que viver nessa consciência
de que Deus tudo vê, de que Deus tudo sabe, de que um dia nós vamos prestar contas a Deus. Então que Deus nos ajude, meus queridos, a tomar cuidado com a avareza, com a cobiça, com o amor às coisas materiais, porque elas podem nos afastar da presença de Deus. O apóstolo Paulo fala que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas perigosas, nocivas, que afastam o ser humano da presença de Deus. Então, tome cuidado com aquela coisa, eu quero ficar rico, eu quero prosperar, eu quero melhorar, porque isso pode se tornar uma cilada na sua vida e te afastar da presença do Senhor Deus, que é o mais importante. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Pai, obrigado, porque o Senhor já tem suprido todas as nossas necessidades, tanto a espiritual, que é Jesus Cristo, quanto as materiais. O Senhor tem nos dado vida, saúde e o pão de cada dia. Nos ajude a viver contente com aquilo que o Senhor tem nos concedido. Nos ajude, ó Deus, a não colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, especialmente no dinheiro, que muitas vezes, ó Deus, tem nos afastado da Tua presença. Ao contrário, ó Deus, nos dê sabedoria para usufruir aquilo que o Senhor nos dá e para também usá-los como bênçãos para outras pessoas. Nos ajude a usar com sabedoria e prudência tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Abençoe, ó Deus, aos pedidos que foram feitos esta noite. Pedimos as Tuas bênçãos, no nome santo e precioso do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido irmão, irmãs, amigos, aqueles que participam conosco, nosso muito obrigado. Sexta-feira, não esqueça, a nossa campanha de oração de 24 horas, participe. Tá bom? E domingo, a nossa escola dominical, não falte. E não esqueça de colocar aí o seu bom dia, o seu boa tarde. É uma maneira do pastor saber que está tudo bem com você, com essa ovelhinha. Nós queremos ver todos os irmãos bem aí. E que, se Deus quiser, se Deus permitir, no mês que vem, nós já estarmos de volta aqui nos cultos presenciais, se assim for a vontade do nosso Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos com a nossa divisa. Nós estaremos, então, encerrando o culto esta noite. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.